primeiro lugar, a efetiva implantação dos conselhos, porque dos 27 unidades da federação, 4 ainda não dispõem dos conselhos estaduais. E com relação a conselhos municipais, a situação é bem mais crítica. Nós ainda vivemos um momento de implantação dos conselhos municipais de cultura, e eu perguntava inclusive ao Ministério, ainda não tem um quadro, mas só para citar um exemplo, Alagoas, que são 102 municípios, onde eu presido o conselho e sou secretário, nós temos 2 municípios com conselhos estaduais. A própria estrutura executiva de secretarias municipais de cultura, há poucos anos atrás eram 20, hoje são 44. Então, tem aumentado a preocupação nos municípios de ter uma estrutura específica para cuidar da cultura, implementar as políticas culturais, e os conselhos ainda precisam também haver uma implantação efetiva. O segundo ponto é a legitimidade. Uma vez implantado, como se dá essa implantação? O ideal é que naqueles onde vai ser implantado já haja uma discussão com a sociedade para ter uma representatividade efetiva de segmentos adequados no município, de representantes de setores artísticos, representantes de associações de bairro, representações institucionais, organizações já tradicionais da cultura. Nós temos, no caso dos conselhos estaduais, os institutos históricos, que, por exemplo, em Alagoas tem assento, a Academia Alagoana de Letras tem assento, mas nós, na reformulação que fizemos em 2007, já incorporamos os pontos de cultura. E eu acredito que pontos de cultura em conselhos estaduais, talvez Alagoas seja o pioneiro. Então, é um processo, efetivo de avanço, de, por um lado, implantação, por outro lado, efetiva legitimidade, na sequência que esses representantes sejam efetivamente uma voz dos seus representados. Como aqueles pontos discutidos no Conselho, aquele representante leva ao seu coletivo, gere uma discussão e efetivamente ele vá para uma reunião do Conselho levando uma posição do coletivo e não uma posição pessoal. Então há toda uma logística também da atuação do Conselho, que as matérias de pauta precisam chegar antecipadamente, os elementos para que haja discussão, haja o tempo necessário a essa discussão. Então nós vemos aí que efetivamente o desempenho, implantação, legitimidade, representação e legitimidade dessa representação e o desempenho efetivo, que é sempre um avançar. Por exemplo, eu tenho assento no Conselho Nacional de Política Cultural, e o Conselho Nacional ele é muito recente, está com 2 anos, e nós estamos num processo também de avançar nos procedimentos, de melhorar, para que o Conselho seja representante efetivo e que a dinâmica do Conselho seja uma dinâmica adequada e que gere bons resultados para a sociedade brasileira. Como efetivamente os conselhos representam a interface entre poder público e sociedade, e este fórum é um fórum em que a sociedade se posiciona. Há 10 anos que nós temos aí grandes contingentes da sociedade participando de discussões. Ele, do ponto de vista da efetiva consolidação de políticas culturais, um bom exercício nos conselhos representativos, com certeza vão auxiliar no processo de democratização e no processo de colocar a cultura como um elemento central do desenvolvimento do país. Seja o desenvolvimento lá naquela comunidade, naquele município, porque as coisas acontecem localmente, no recorte do Estado, que é muito importante, que já trabalha num outro patamar, e nacionalmente também. Então são conselhos em 3 instâncias diferenciadas, mas que têm desafios similares. E acredito que muito da discussão que pode acontecer, e como presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais, os estados ficam, como eu costumo dizer, no meio do sanduíche, interagindo com os municípios, e é papel nosso também incentivar que os municípios instalem os seus conselhos, e articulado com o Conselho Nacional. Então é verdadeiramente um ponto de passagem de toda uma dinâmica e do estímulo para que essas práticas democráticas se implantem cada vez mais no nosso país.